Eu recriei Genji de Overwatch do zero com todas as habilidades. O meu objetivo não era competir com os gráficos do jogo original, dá pra ver aqui. O desafio mesmo era ver se eu conseguiria replicar a sensação do gameplay e a complexidade do personagem sozinho. Eu fiz os modelos, as animações e o código. Nesse vídeo eu vou contar como foi essa experiência. Eu usei Godot para a lógica e Blender para o visual. Tem muito sistema de movimentação em primeira pessoa já pronto na internet, feito pela comunidade e às vezes até oficial, mas eu fiz o meu sistema para ter um pouco mais de controle, só não foi muito necessário. Aproveitei também para fazer logo o pulo duplo e a escalada. O pulo aéreo é parecido com um pulo normal, uma velocidade é aplicada para cima, ele só é um pouco mais forte do que o pulo base. Já a escalada é um pulo que você pode segurar e apenas funciona quando está colidindo com uma parede. Para detectar essa colisão, eu coloquei um raio apontado para frente do personagem. Eu pensei em uma estrutura para usar em todos os golpes. Eu fiz um inimigo quase sem código para testar, ele tem uma propriedade vida e uma função receber dano que reduz a vida. Chegou no zero por enquanto só desaparece. No jogador, eu coloquei uma hitbox, que é uma área que detecta colisão. Cada golpe tem o seu espaço no código, que ativa a hitbox no início e desativa na saída. Quando a hitbox encosta no inimigo, ela acessa a função de receber dano do inimigo e passa um valor. Para evitar poder dar 10 socos em um segundo, todo golpe tem um contador de espera. Não são só as habilidades principais que precisam disso. Eu troquei de programa, comecei pelo mapa, fiz usando blocos estilo Minecraft, bem rápido, e coloquei uma pintura bem simples de grade. Fiz um robozinho inimigo, baseado no robô do jogo, só que mais simples. Fiz 2 espadas, a estrela. Já o braço eu só pintei, a modelagem veio de um personagem passado que eu fiz. Nesse momento, eu também fiz animações para cada golpe. A animação não é o meu forte, pelo menos eu tive o jogo do meu lado para imitar, e só como um exemplo, essa é a animação que eu fiz para escalar. Muita gente não gosta de braços flutuando, mas é assim que jogos como Overwatch fazem. É usado um modelo exclusivo para a câmera em primeira pessoa, chamado de View Model, sem o corpo. Colocando em terceira pessoa, você vê outro modelo com animações diferentes, mas a troca de modelos é instantânea e nem dá para perceber. Eu exportei os modelos do Blender, carreguei na Godot, substituí o mapa, o inimigo e coloquei o braço preso na câmera. A aparência já ficou muito melhor, mas aí eu tive uma ideia, colocar um atraso no movimento do braço, pra demorar um pouco pra seguir o movimento do corpo. E a melhor parte é que é só visual, não altera na jogabilidade. Eu gostei tanto do efeito que eu também apliquei uma força fraca durante a movimentação pra parecer que ele tá dando passos, e isso não é uma animação. Mas falando em animação, eu coloquei as que eu fiz aqui também, e para isso eu carreguei no código o elemento que tem as animações que eu importei para o projeto, e no início das ações que já estão prontas, agora eu chamo as animações por nome. O dash começou simples, desativei a gravidade e movi o jogador na direção da mira até cobrir a distância. Mas estava deslizando no chão, o que não acontece no jogo normal, e foi um pouco delicado resolver isso, porque eu não posso retirar completamente o deslizar, é uma margem de erro para colisão. A solução foi armazenar a distância para o alvo, a distância da mira, e fazer o jogador parar apenas quando ele chega perto dessa distância. Em outras palavras, ter um outro valor de distância que varia, não é a distância máxima da habilidade. Também precisei fazer o jogador atravessar os inimigos. Isso foi feito com máscaras de colisão, porque não é só desativar todas as interações. É preciso colidir com o mapa sem colidir com os inimigos. Máscara resolve isso. E no final do dash, retorna para o modo normal. O último detalhe é que o dash reseta quando inimigos morrem. Então os inimigos enviam uma mensagem dizendo "morri" para o dash resetar. Eu vou só falar estrela para simplificar. Para elas eu usei a mesma estrutura dos outros golpes, mas com a diferença de ter um elemento visual dentro, separado de lógica e colisão. E eu deixei uma cena separada, que é chamada para a cena principal, no apertar do botão. Aí copia a direção da mira e vai para frente. O Genji tem 2 golpes com estrelas, e foi intuitivo replicar eles. Para fazer um arco, eu chamo 3 estrelas ao mesmo tempo, girando-as das pontas para a esquerda e para a direita. Para lançar em sequência, eu coloquei um atraso de tempo entre elas. Precisei fazer um projétil inimigo para eu testar o Deflect, mas eu só reutilizei a estrela com algumas alterações. A lógica do Deflect foi bem simples, eu criei uma nova hitbox, quando o projétil inimigo bate nela, a direção troca para copiar a mira do jogador, e também troca a colisão, para machucar inimigos.
Um detalhe legal sobre a animação é que eu fiz algumas poses e tem código que já roda no momento que devolve o projétil, que é a colisão do projétil com a hitbox, aí deu para chamar as animações em ordem aqui. O próximo polimento visual foi aplicar shaders, efeitos. Eu escolhi um que desloca os vértices do inimigo e aplica transparência, fez ele parecer que explode sem ter uma animação trabalhosa. Eu também escrevi um shader para o rastro dos projéteis, e já para o dash eu usei esse da comunidade que é maravilhoso. Para tudo externo que eu usei, eu vou deixar link na descrição. Ainda como refinamento visual, coloquei uma lista no canto mostrando a habilidade que matou o inimigo. Foi fácil implementar porque os inimigos já comunicavam a morte, eu só precisei conectar com esse elemento. Eu coloquei uma barra de vida para o inimigo também. A recarga das habilidades é um elemento pronto aqui na Godot, então eu só precisei fazer a aparência. Inclusive, também fiz isso para o Super, usando o recurso de recarga circular que vem pronto no elemento. Procurei uma fonte de texto na internet, parecida com a do jogo, e coloquei no meio. Eu fiz mais um ícone para quando o Super está pronto, e coloquei um outro shader da comunidade no fundo para dar um efeito visual extra. Eu reutilizei um dragão antigo meu, cortei a cabeça e o pescoço, e tirei a textura anterior. O dragão gira junto com a espada, dava para fazer isso com shader, com código, mas eu decidi fazer isso no Blender porque me deu mais controle. Escrevi código pro Super, ele é muito parecido com o soco, só que com uma hitbox nova, muito maior e com mais dano. Quando as habilidades detectam inimigos, no código de cada uma, elas agora reduzem a espera do Super. Por último, pro áudio, eu peguei os sons originais. Essa foi a parte que eu não queria fazer eu mesmo. O resultado final, rodando tudo junto, ficou assim. Esse projeto foi um caos para editar. Então dessa vez é muito importante que se você quiser ver mais vídeos como esse, dá um like, deixa um comentário, considera compartilhar, hypar, essas coisas assim. Tipo, me deixe sabendo que você quer mais disso aqui. Fora isso, sobre o projeto, foi mais pra eu aprender mais sobre Godot, e eu gostei muito de fazer esse projeto, só editar mesmo que foi um problema. E sobre por que Genji, eu só gosto muito do personagem. Eu acho que é importante fazer uma coisa que eu acho legal, pra eu me manter motivado, essas coisas assim. Falta fazer algumas coisas bobas, como o sangue do personagem. Falta fazer dano na cabeça do inimigo. Eu não fiz essas coisas porque não são bem habilidades, então seria uma tangente. Mesmo se eu tivesse feito, eu não mostraria no vídeo. Mas aí eu quero fazer isso e quem sabe eu lanço uma versão web gratuita aí pra quem quiser jogar pra valer. Mas é isso, se eu acabar fazendo mais vídeos como esse, me deixa sabendo qual outro personagem de qualquer outro jogo ou qualquer outra mecânica você gostaria de ver. Obrigado pela atenção e até a próxima.